E aí, galera, bom dia. Beleza? Bom dia. Bom dia. E aí, como é que vocês estão? Beleza? Vocês, tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia, tio. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Sim. Isso aí. Eu vou abrir o livro de vocês agora para a gente começar o nosso último capítulo desse livro 2, tá? E a partir daí, né, acho que essa semana... Já é o último? É o último do livro 2. Nós mostrei um simulador para vocês na aula passada, ó. Movimento vertical, nós estamos em lançamento horizontal, capítulo 10, último do capítulo do livro 2. Então, quer dizer que assim que terminar esse capítulo aqui, já vamos começar o nosso livro 3. Perfeito? Galera, então agora nós vamos para o livro. Eu vou explicar para vocês a respeito do livro, né, o que nós temos aí, quais são as fórmulas, o que nós vamos aplicar. E vamos começar a resolver alguns exercícios. Deixa eu compartilhar aqui de novo o livro. Tornar o compartilhamento aqui, o livro de vocês. Agora vou pegar meu pincel para que a gente possa, né, rabiscar, né, o livro de vocês aí, né, fazer um rabisco. A gente poder colocar o que é importante, o que a gente precisa, o que a gente não precisa fazer. Então vamos lá. Nós estamos vendo aí um desenho de uma mesa, né? Assim como eu fiz lá naquele simulador da nossa última aula, é para exemplificar que esse objeto ele é jogado na vertical, ele é jogado, jogado na horizontal. Então, ó, esse carinha aqui jogar essa bola na horizontal. Se ele não tivesse a gravidade, iria a vida inteira, tá? Paralelo ao solo. Mas devido à ação da gravidade, vai fazer com que essa bolinha também caia. Então, quer dizer que ela vai fazer dois movimentos. Tanto o movimento de afastamento da mesa, quanto o movimento de aproximação do solo. Então, ela tem duas velocidades. Uma velocidade que eu digo que é a velocidade horizontal, que é o que está levando essa bolinha para longe da mesa, e uma velocidade vertical, que está levando essa bolinha para o solo. Toda vez que eu tiver um corpo que estiver submetido a dois ou mais movimentos, nós chamamos esse tipo de situação, esse tipo de movimento composto. São movimentos onde os corpos estão submetidos a duas ou mais velocidades, dois ou mais movimentos diferentes. E Galileu, o mesmo que falou que se soltasse, que se abandonasse um elefante e uma pena do alto da Torre da Pisa, ambos cairiam ao mesmo tempo ao solo, ele também tem participação aqui. Ele disse que quando tem um corpo submetido a dois ou mais movimentos, ou seja, um corpo submetido a um movimento composto, cada um dos movimentos age de maneira independente. Cada um dos movimentos vai agir como se o outro não existisse. É a mesma situação que nós estávamos trabalhando quando nós estávamos pegando a lanchinha e atravessando o rio. Mesma situação. Então, quer dizer que eu posso pensar única e exclusivamente na velocidade horizontal sem me preocupar com a velocidade vertical. Eu consigo trabalhar simplesmente com a velocidade vertical sem me preocupar com a horizontal. Olha o que Galileu disse. Aí, ó, se um corpo apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes realiza-se
como se os demais não existissem e no mesmo intervalo de tempo. Então, quer dizer que quando essa bola tocar o solo, a velocidade horizontal também chegou ao seu máximo alcance. Então, quer dizer que se eles agem de maneira independentemente, mas no mesmo intervalo de tempo, então quem vai reger esse afastamento dessa bolinha da mesa é o tempo que ela demora para tocar. Por isso que nós vimos lá no nosso simulador que alguns fatores alteram esse alcance, né? Ou seja, essa distância que ele vai alcançar, né, da mesa. Então aqui nós temos algumas coisas importantes, vamos só relembrar da nossa aula anterior. O que nós temos aqui de importante? Nós temos aqui de importante essa distância aqui, ó. Então aqui eu teria o pé da mesa, ó. Como se a mesa estivesse aqui, opa. Então essa aqui é a minha altura da mesa, é a altura da onde ele foi lançado horizontalmente. E essa distância da onde ele foi lançado até onde ele chega ao solo, nós chamamos isso de alcance, A ou ΔX. Então, as fórmulas que nós vamos trabalhar aqui são para calcular de que altura que ele foi jogado, qual foi o alcance que ele teve, quanto tempo que ele demora para chegar ao solo. Esses serão os nossos problemas. Nossos problemas vão se basear nisso aqui. Então, o problema pode perguntar para a gente de que altura que ele foi lançado. O problema pode perguntar para a gente qual é o seu alcance. O problema pode perguntar para a gente qual que é o tempo que ele demorou para chegar ao solo, que é o tempo de queda. Então, o problema pode pedir essas três coisas e é mais comum para a gente. Ele pode pedir também a velocidade que ele chega ao solo. Se ele pedir a velocidade que ele chega ao solo, eu não posso esquecer que a velocidade que ele chega ao solo é a soma vetorial dessas duas. Então, eu tenho que calcular essa aqui e fazer uma soma vetorial. Estão vendo aqui que eu vou ter que aplicar Pitágoras. Nós já trabalhamos vetores. Vocês estão vendo a representação? Tudo que for na horizontal, eu vou usar x. Então, eu estou usando a V0x. O que é essa velocidade inicial horizontal? É a velocidade de lançamento. Então, toda vez que eu representar esse V0x, eu estou falando que é a velocidade de lançamento horizontal. Tá? Então, apareceu esse V0x, eu já sei. Essa é a velocidade de lançamento horizontal. E esse VY é a sua velocidade vertical. Vocês estão vendo aqui que quando ele está na mesa, ele só tem a velocidade horizontal? Aqui, quando ele chega na mesa, aqui na ponta, na borda da mesa, ele também só tem a componente horizontal. A componente vertical vai começar a aparecer depois que ele abandonar a mesa. Enquanto ele estiver na mesa, não tem velocidade. Ele não está caindo, ele está sobre a mesa. Ele só começa a cair quando ele abandonar a mesa. Quando ele chegar na borda mais externa da mesa e ele sair dessa borda, aí ele começa a cair. Então, enquanto ele não começar a cair, essa componente vertical não existe. Ela passa a existir somente quando? Quando esse corpo começar a cair. Tá? Vamos continuar, então. Deixa eu apagar aqui. Então, agora nós vamos continuar. Galera, coisas importantes para a gente. Coisas importantes para a gente. Esse lançamento horizontal, dependendo da posição do observador, a trajetória será uma parábola. Então, vocês estão vendo ali que um observador no solo, então aquele avião ali que está soltando uma caixa de mantimento, ele não pode abandonar essa caixa de mantimento exatamente sobre essa ilha deserta. Ele tem que abandonar um pouco antes. Né? As nossas observações do cotidiano já nos trazem essa informação. Por que um pouco antes? Porque essa caixa ela não vai cair só na vertical. Ela vai cair tanto na vertical quanto na horizontal. Então, ela vai fazer um movimento parabólico. Tá? O nosso papel agora, como disse para vocês, em algumas situações, problemas, calcular que altura que esse avião pode abandonar essa caixa, a que distância que esse avião vai abandonar essa caixa para que ela chegue
exatamente ali na ilha deserta. Então, esses são os nossos cálculos a partir daqui. Tá? Gente, o nosso alcance ou o nosso deslocamento horizontal será calculado simplesmente assim. Vou pegar aqui o pincel para anotar para a gente. Vocês estão vendo aqui que o livro trouxe uma fórmula aqui para a gente. Ó, x é igual a Vx vezes ΔT. Então, quer dizer que x, então pode aparecer x, pode aparecer ΔX. Deixa eu riscar um pouquinho melhor aqui. Então, pode aparecer, ó. Então, o alcance, que é essa distância aqui, ó, da onde ele foi abandonado até onde que ele chegou, essa distância aqui, ó. Eu posso representar isso simplesmente por A. Eu posso usar x somente, ou eu posso usar ainda ΔX. Tudo é a mesma coisa, tudo é alcance. E como que eu calculo ele? Eu calculo ele assim, ó. A velocidade de lançamento horizontal vezes o tempo de queda. Vezes quanto tempo que ele demorou para cair. Então, vocês estão percebendo que eu só consigo calcular o meu alcance se eu tenho o tempo de queda. Professor, e como que eu calculo o tempo de queda? Idem capítulo anterior. Então, o tempo, lembra que eu falei para vocês que o tempo de queda, olha o capítulo anterior. Eu disse para vocês que o tempo de queda, Galileu não falou que cada movimento age de maneira independente? Então, eu vou trabalhar só com movimento vertical. Então, eu vou trabalhar como se fosse um movimento vertical. E no movimento vertical de queda livre, já que no começo ele não tem essa velocidade vertical, então na vertical é um movimento de queda livre, então na vertical, devido à ação da gravidade, eu tenho um movimento de queda livre. Se eu tenho um movimento de queda livre, então significa dizer que o tempo que esse cara demora para cair é igual a raiz quadrada. Lembra que eu falei que vocês precisavam gravar essa fórmula? 2H sobre G. E aí eu disse que se a gravidade for 10, então, ó, para G igual a 10 metros por segundo quadrado, que vai ser a maioria dos exercícios, o nosso tempo de queda vai ser igual a H raiz de H sobre 5. Porque se aqui for 10, dá para simplificar. Dividindo 2H por 2, vão dar H. E dividindo 10 por 2, vão dar 5. Então, se eu quero calcular o tempo de queda, antes de calcular o alcance, é só pegar a altura, dividir por 5 e tirar a raiz desse valor. Isso é o tempo que ele demora para cair. Nós precisamos agora resolver alguns exercícios. Galera, então, ó, recapitulando o que eu disse na aula anterior. Então, vocês estão vendo que, olha para esse alcance. O alcance depende de quem? De quem que meu alcance depende? Ó, de quem que esse cara aqui depende? Depende da velocidade que ele foi lançado e do tempo que ele demora para cair. Então, quer dizer que, quanto maior for a velocidade horizontal, maior será o meu alcance horizontal. Quanto maior for o meu tempo de queda, maior será o meu alcance. Então, quer dizer que vamos riscar isso aqui num quadro, então, para ficar um pouco melhor essas relações de proporcionalidade. Então, vamos abrir aqui o quadro. Só para ficar um pouquinho melhor, para a gente, eu vou colocar todas essas relações de diretamente e inversamente proporcional para vocês, antes da gente ir para os nossos exercícios. Então, vamos lá. Galera, uma das coisas que eu estou observando aqui, ó, que o número de alunos caiu muito que estão assistindo as aulas, tá? Nós tínhamos 30 e poucos alunos, né? O número de alunos caiu muito. Qual é o motivo? O motivo foi a acessibilidade à nota. Então, agora eu quero que fique claro que eu não vou dar uma nova oportunidade para a atividade que eu pedi lá no Eureka. O prazo é sempre de uma semana. Não fez, não aceito mais. Tiro, Oi. eu fui fazer
essa atividade, tipo, eu acho que tirei uma nota meio baixa, né? Que era para tirar 8. Aí eu tirei 7. Aí eu vou ter que dar uma lida no livro e fazer umas atividades do livro mesmo. Porque... Isso aí. Então, o prazo sempre vai ser uma semana. Nós demos um prazo maior, né, tal, mas agora não. Fez num prazo, beleza. Não fez, perdeu a atividade. Galera, então, olha só. O que eu preciso saber para... Sim, vamos pensar na maioria dos exercícios. A nível de vocês, nível de fundamental ainda, vocês estão no fundamental. Lembrando que essa matéria é matéria de ensino médio, mas ainda para vocês, em 99... Ó, em 99% dos nossos exercícios, o que eu preciso saber? Primeiro, calcular o tempo de queda. Então, o tempo de queda vai ser raiz de H sobre quem? Sobre 5. Assim que eu calculo o tempo de queda. Então, vocês estão vendo que o tempo de queda, se eu aumento a altura, isso aí é fácil para a gente observar, de quanto mais alto eu jogar esse cara, esse objeto que eu estou lançando, mais tempo ele demora para chegar ao solo. Mais alto, se eu subisse no telhado da minha casa e jogar um objeto para baixo, abandonar, e subir na altura de um edifício de 10 andares e jogar, é óbvio que de 10 andares vai demorar muito mais tempo para chegar ao solo do que de cima do telhado da minha casa. Então, quer dizer que eu já sei que o tempo de queda, né, o tempo de queda é diretamente proporcional à altura. Então, quanto mais alto eu jogar, maior será o tempo, mais tempo ele vai demorar para chegar ao solo. Perfeito? Eu não posso esquecer que essa fórmula é originada dessa daqui. Tempo de queda é igual a 2H sobre G. Então, vocês estão vendo que se eu aumento a gravidade, o que acontece se eu aumentar a gravidade? Meu tempo de queda diminui. Então, quer dizer que meu tempo de queda é inversamente proporcional à gravidade. Ou seja, se eu levar um objeto lá para a Lua, ele vai demorar mais tempo para chegar ao solo. Claro, lá a gravidade é menor, menor gravidade, maior tempo de queda. Sim? Então, aqui eu já sei que o tempo de queda depende tanto da altura quanto da gravidade. Maior altura, maior tempo de queda. Menor altura, menor tempo de queda. A minha gravidade, se eu aumento a gravidade, diminui o tempo de queda. Então, eu vou colocar setinhas só para a gente poder entender o que eu estou falando. Estou falando que se a minha altura aumenta, aumenta o tempo de queda. Se a minha gravidade aumentar, o meu tempo de queda vai diminuir. Isso que é inversamente proporcional. Então, quer dizer que tempo de queda e altura são diretamente proporcionais, tempo de queda e gravidade são inversamente proporcionais. Agora, voltando para o nosso cálculo de alcance, o nosso alcance, eu vou usar o A, tá? Lembra que pode ser x ou ΔX. O nosso alcance é igual à nossa componente horizontal da velocidade vezes o tempo de queda. Então, quer dizer que o meu alcance, vamos pensar agora, então quer dizer que o meu alcance, ele é diretamente proporcional à velocidade que eu lancei. Então, quer dizer que quanto maior a minha velocidade que eu lanço, mais longe ele vai. Tá? O meu alcance, ele é diretamente proporcional ao tempo de queda. Quanto mais tempo ele demorar para cair, mais longe ele vai da onde ele foi jogado. E isso aqui, gente, isso aqui nos dá uma brecha para a gente enxergar isso aqui. Então, essa parte aqui da fórmula, aqui, da nossa relação, me dá o seguinte: como que eu aumento o meu tempo de queda? Aumentando a altura. Então, eu posso dizer que o meu alcance e a minha altura são diretamente proporcionais. Então, quer dizer que se eu jogar dois corpos de alturas diferentes com as mesmas velocidades, o que for lançado mais alto vai chegar mais longe do que quem for jogado mais baixo. Daqui a pouco eu vou simular essas relações novamente. E o meu alcance, ele é inversamente proporcional à minha gravidade. Nós vimos que se eu aumentar a gravidade, não diminui meu tempo de queda?
Se diminuir meu tempo de queda, não vou mais perto? Então, quer dizer que, aumentando a gravidade, o meu alcance diminui. Então, aqui eu tenho toda a nossa parte teórica dos nossos exercícios. Então, ó, vamos colocar a setinha. Ó, maior velocidade horizontal, maior alcance. Maior tempo de queda, maior alcance. Vou colocar de preto agora. Maior altura, mais longe ele vai, maior alcance. Maior gravidade, menor. Mais perto ele vai, menor o seu alcance. Vamos ver isso agora no simulador. Vamos ver se no simulador se é isso mesmo que acontece, né? Nós precisamos saber se, será que acontece isso mesmo? Será que é isso mesmo que essas observações que nós fizemos? Então eu vou, né, pausar para mostrar para vocês como é que isso acontece. Tio, o que Oi. é o V0x? Velocidade horizontal. Ah, ok. Então vamos lá. Deixa eu só abrir o aplicativo um aplicativo de lançamento horizontal. Só um minutinho. Só estou abrindo o simulador para a gente, tá? Rapidaço. A gente vai usar esse mesmo simulador para trabalhar. Vamos lá, nós vamos para o nosso laboratório. Então, tá aí. Esse é o nosso, né, o nosso simulador. Show? Então, vamos ver. Eu vou fazer um feedback com as minhas anotações. Eu disse que o tempo de queda é maior quanto maior for a altura. Então, vamos ver se isso é verdade? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou colocar ele primeiro de 5 metros de altura. Eu não vou estar me preocupando ainda com o alcance. Vou jogar ele, ó, lançamento horizontal. Vou deixar a velocidade dele horizontal em 20. Ó, repara, ó, a velocidade está em 20. Olha a minha altura. Perfeito? E a gente vai medir. Com isso aqui, nós vamos medir o tempo de queda dele aqui. Ó. O tempo vai ser marcado aqui. Eu não estou me preocupando com a distância nem com a altura. Nada disso, tá? Ó, eu vou colocar a bola um pouquinho maior, que nós já vimos que nada disso aqui influencia. Vou deixar a gravidade em 10. Tá? Vou deixar a gravidade em 10 e não tem resistência do ar. Então, ou vou soltar. Olha só o seu tempo de queda. O seu tempo de queda foi 0,97 segundos. Aqui está menos 1. Deixa eu colocar o ângulo 0. Deixa eu abandonar de novo. Então, ó, é o segundo aqui. Então, meu tempo de queda foi de 1 segundo. Olha, eu vou dobrar a minha altura. Eu disse que quanto mais alto ele for, mais tempo ele demora para chegar ao solo. Vamos ver? Ó, vamos marcar agora o tempo agora. 1,41 segundos. Então, eu consegui comprovar que isso aqui é uma verdade. Então, aqui, ó, comprovei. Mais alto, mais tempo ele demora para chegar ao solo. Se eu diminuir a altura, eu diminuo o seu tempo de queda. Verdade. Agora vamos ver com a gravidade. Será que se eu aumentar a gravidade, ele cai mais rápido? Então vamos ver isso. Então aqui, nós vamos apagar tudo e vamos recomeçar. Então agora, olha só, eu vou alterar a minha gravidade. Ó, a gravidade era 10, eu vou jogar por 1,41 segundos e vou pegar minha gravidade e vou jogar lá para 20.
Ó, 20 e vou jogar. Olha, eu vou marcar o tempo de queda dele. 1 segundo. Aqui era 1,41 e aqui é 1 segundo. Então, quer dizer que isso aqui também é verdade. Se eu aumentar a minha gravidade, então suponhamos que eu fosse para um planeta de gravidade maior, meu tempo de queda diminui. Show? Então, já analisei as duas sentenças e eu comprovei lá no simulador que isso é verdade. Agora, nós vamos trabalhar com o nosso alcance. Será que, para uma mesma altura, para uma mesma gravidade, se eu aumentar a minha velocidade, eu aumento o meu alcance? Será que ela vai mais longe? É isso que eu vou ver agora. Então, vamos apagar tudo aqui. Então, ó, eu vou continuar com a gravidade 10, que é o que nós vamos encontrar nos nossos exercícios. E aí eu vou jogar. Olha o meu alcance. Então, de 10 metros, meu alcance foi de 28,28 metros. Eu vou diminuir aqui, só para poder... E agora eu vou colocar ele mais alto. Eu vou colocar ele com 15 metros de altura. Eu aumentei a minha altura. Ah, não, aqui não é aumentar a altura, não. Aqui o que eu estou querendo confirmar é a minha velocidade. Deixa eu voltar ele para 10. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Olha, a velocidade era 20. Ó, eu não vou mexer na gravidade, não vou mexer na altura, eu vou mexer na minha velocidade que ele foi lançado. Eu vou colocar ele com a velocidade agora de 30 e vou jogar. Olha, visivelmente eu já sei, tá claro que ele foi mais longe, tá claro que o seu alcance aumentou. Então, o seu alcance agora, ó, 42,43 metros. Então, voltando para a nossa observação, quanto maior a velocidade horizontal, maior o seu alcance verdadeiro também. Agora, eu vou pensar no meu alcance com a minha altura. Será que, mantendo a minha velocidade, mantendo a minha gravidade, será que se eu aumentar a minha altura, eu vou mais longe? É isso que nós vamos ver. Então, agora, apago. Ó, a altura, vamos jogar com a gravidade 10, vamos lançar. Pô, caiu aqui. Sim? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar a 15 metros de altura, com a mesma velocidade. Mudei nada, eu só aumentei a minha altura. Vamos ver se ele vai mais longe? Opa, olha a distância dele, que ele caiu. Ó, distância 51,96. Então, quer dizer que realmente, quanto mais alto eu jogar esse objeto, maior será o seu alcance horizontal. Então, verdade. Agora, será que se eu aumentar a minha gravidade, ele vai mais perto? Vamos ver? Então, agora eu vou fazer o mesmo lançamento, compare os lançamentos. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha gravidade. Vou colocar 20 e vou jogar. Olha, visivelmente ele foi mais perto, visivelmente o seu alcance é menor. Então, também é uma verdade. Então, quer dizer que eu comprovei lá no simulador todas as nossas observações matemáticas. Então, quer dizer que mais alto eu jogo, mais tempo ele demora para chegar ao solo. Maior a gravidade, menos tempo para chegar ao solo. Maior velocidade horizontal, maior o meu alcance. Maior a altura, maior o alcance. Maior a gravidade, menor o alcance. Anotei isso aqui, fiz o meu conceito, acabou o capítulo, agora nós só precisamos fazer exercícios. Deixa eu pausar o compartilhamento, fechar o simulador. Vou voltar lá aqui no livro. O livro deu uma bugada. Então, nós vamos
Vamos agora para o nosso capítulo 10, que está aqui. Retomamos. Vamos fazer exercícios agora, tá, gente? Ó, tudo que eu expliquei está sendo anotado aqui, né? Balanços, todo anotado. Então, agora ele quer que a gente preencha esse quadrinho aqui. Né? Então, o nosso primeiro exercício, página 77. Não tem nenhum outro exercício antes. Ele está trabalhando com a gente com todas as funções que nós já sabemos. Não se preocupe que a gente vai aplicar todas as mesmas fórmulas que nós usamos do Move. Gente, ele diz para a gente assim o seguinte, ó. Ele tem uma tabela, né? Ele tem uma tabela. E essa tabela, ele fala bem assim para a gente, olha, preenche essa tabela, que a gente preenche. Então, se ele jogar de uma altura de 80 metros, né? Qual vai ser seu tempo de queda? A velocidade de rolagem, que é essa velocidade horizontal, a velocidade que a bolinha está rolando, foi 2. Qual vai ser o seu alcance? Né? Quais informações que ele está dando para a gente? Vamos analisar? Um móvel percorre uma mesa horizontal com uma velocidade v, quando cai de uma altura h, tocando o solo a uma distância x da mesa. Sobre o movimento sentado, são expostas 3 situações. Complete a tabela a seguir de acordo com as informações dadas. Então, gente, quanto tempo será que ele demora para cair, jogar de uma altura de 80 metros? Como é que eu vou fazer esse exercício? Bem simples, gente. Ó, joga na fórmula. Raiz de h sobre 5. Então, vamos pegar aqui, jogar aqui, ó, raiz de h sobre 5. Para a situação 1, eu vou fazer aqui, ó, fazer de vermelho. Para a situação 1, está aqui, ó. Tudo isso aqui, eu preciso preencher. Então, vamos calcular quanto tempo que ele demora para tocar o solo? Então, ó, o tempo de queda dele para a situação 1. Então, ó, para 1, que é a nossa situação, tempo de queda, raiz de h sobre 5. H não vale 80? Então, vou substituir. Então, tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 80. Quanto que é 80 dividido por 5? 16. Então, quer dizer que meu tempo de queda vai ser igual a raiz quadrada de 16. Quanto que vale a raiz quadrada de 16? 4. Então, meu tempo de queda vale 4 segundos. Professor, e agora como que eu calculo o seu alcance? Muito simples, nós aprendemos que o alcance é igual a velocidade horizontal vezes o seu tempo de queda. Então, o seu alcance vai ser quanto? 2, que é a sua velocidade horizontal, vezes o tempo de queda que eu calculei, que é 4. Isso vai dar quanto? Então, quer dizer que isso vai dar 8 metros. Fala para mim se vocês conseguiram entender como que eu preenchi a tabelinha. Deu para entender. Sim. Deu para entender, né? Agora vamos fazer a 2. A 2, ele não deu a altura, mas ele deu quanto tempo de queda que ele demorou para cair. Eu vou trocar até a cor do pincel. Oi. O que é V0x mesmo? Velocidade horizontal. Ah, tá. Aqui, ó, para 2. Para a situação 2 agora. Olha, tempo de queda é igual a raiz de h sobre 5. Eu não tenho a altura, tá vendo? Mas eu tenho um tempo de queda, que é 6. Então, 6 vai ser igual a raiz de h sobre 5. Como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que tirar essa raiz. Para tirar essa raiz, ela passa para o outro lado como? O quadrado, né? Então, eu vou cortar a raiz aqui, pôr, e aqui agora vai ficar o quadrado. 6 ao quadrado vale quanto? 36. Que vai ser igual a h sobre 5. Show? Multiplicando cruzado, ó.
Então, H, que é a minha altura, vai ser igual a 36 vezes 5, que vão ser o quê? 180 metros. Então, de que altura que ele caiu? 180 metros. Ele disse que no seu alcance foi 36 metros. Qual será a sua velocidade horizontal, então? Vamos ver? Nós aprendemos que o nosso alcance é igual a essa componente horizontal da velocidade vezes o tempo de queda. O alcance, ele disse que é 36. Essa velocidade eu não tenho. Mas eu sei que o tempo de queda foi uns 6 segundos. Isso aqui, ó, galera, ó, isso aqui, ó, passa para lá, dividindo. Então, quer dizer que a minha componente horizontal vão ser 36 sobre 6. Então, a componente horizontal da velocidade vai ser igual a 6 metros por segundo. Agora, vocês preenchem a terceira coluna. É com vocês em casa, vocês fazem isso. Tranquilo pra gente? Primeira e a segunda eu preenchi. Jonassi, tipo, Oi. se você olhar as colunas, igual na primeira situação, o tempo foi 4, a velocidade foi 2 e o alcance deu 8. Tipo, 4 vezes 2 é 8. E na segunda, tipo, 6 vezes 6 também é 36. Mas tá aqui, ó. O meu alcance é a multiplicação a Ah, tá. velocidade vezes. Tá aqui, ó. É Tá porque, mostrando. tipo, dava pra fazer meio que de cabeça, então. Sim, claro que dá. Eu não precisava... Eu, Jonassi, eu não preciso armar uma conta dessa para calcular o tempo de queda de uma altura de 80 metros. Eu já sei, ó, 8 dividido por 5, 16, já faço mental. Então, essa é a estruturação do cálculo mental. Claro que alguns conseguem, outros não. Mas tudo isso é treino. Eu estou fazendo aqui o passo a passo para tentar atingir todo mundo. Tanto aqueles que têm facilidade, quanto aqueles que têm dificuldade. Então, precisa fazer Entendi. É porque, tipo, eu não tinha sacado isso, eu saquei agora. Ah, show, isso aí. Então, você já desenvolveu a capacidade de resolver isso mental. É esse que eu quero. É isso que eu preciso. Tá? Que nem aqui, ó. Poxa, se daqui saiu de 180 metros e gastou 6 segundos, aqui vai gastar quanto? 6 segundos. Qual o número multiplicado por 6 que vai dar 54? Cri, 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 cri. Era Qual é? isso? Hã? Ai, eu sei que número é. É 7? Não. Oito? Não, é 8, não. 9. E 9 metros por segundo. Ai, tava mutado. Perfeito, viu? Eu não fiz conta nenhuma, eu fiz para 1, fiz para 2, a partir do momento que eu desenvolvi a capacidade de fazer cálculo mental, eu fiz. Quem não consegue vai ter que armar a continha, não tem jeito. Tá? Galera, então, primeiro passo, os exercícios foram dados. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Algum problema? Não, né? Por enquanto não, talvez surja depois, mas aí... Não, vai surgir nos exercícios, tá? Não tem jeito. Nos exercícios vão surgir dúvidas assim mesmo. Tá? Agora que ele conta uma história pra gente, para ir além, fala sobre a palavra Iguaçu, que é as cataratas do Iguaçu, não sei se vocês já foram, né, lá nas cataratas do Iguaçu. Aqui ele resolve um grupo de exercícios pra gente, né? E a partir daqui ele começa testando seus conhecimentos. Beleza? Para sexta-feira, no ano, para sexta-feira, nós temos mais uma aula sexta-feira. Eu quero que vocês façam essa verdadeira e falsa aqui, para sexta-feira. A gente discutir aqui. Então, sexta-feira, eu não coloquei no Alunos Book. Esse exercício número 1 aqui é para a nossa aula de sexta-feira, para a gente fechar o capítulo. Na sexta eu fecho o capítulo, tá? Show? E aí, a partir daí, nós vamos fazer agora exercícios matemáticos. Então, esses exercícios eu faço com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? E as atividades propostas vocês fazem. Então, na sexta-feira, o que eu vou fazer? Eu faço esses exercícios e peço para vocês fazerem atividades propostas. Na outra semana, eu faço a correção das dúvidas de vocês
E aí acabou o nosso livro 2. Então, provavelmente, na semana que vem, lá para quarta ou sexta-feira, mais provável na sexta-feira, a gente vai começar com o nosso livro 3. Tá? Vamos iniciar o nosso livro 3, provavelmente. Professor, já é para fazer os eurecas? Fazer o quê? Os eureka do capítulo? Não, Eureka não pedi ainda não. Ok. O Eureka que está rodando é o Eureka do capítulo anterior, né? Movimento vertical. Já fez? Do capítulo anterior? Tá prontinho? Ainda não. Então. Se lembrando que a partir desse semestre eu vou começar a diminuir a pontuação de quem não faz no prazo. Tá? Nós já estamos habituados a esse processo, então quer dizer que o primeiro semestre já foi. Galera, o que eu tinha para falar para vocês isso é hoje. Hoje é só isso. Eu gostaria que vocês fizessem só o exercício 1, somente o 1 dessa página, que é a página 12, é isso mesmo? Página 80 do livro de vocês. Né? Somente o exercício 1, que é um verdadeiro e falso. Sim. Na sexta-feira, a gente faz a parte matemática. Show? Galera, guarda essas informações, anotem, façam uma organização, faz um desenho, faz um resumo do que nós discutimos aqui. Se necessário, assista a aula novamente, mas faça um resumo, coloca lá no caderno de vocês, né? Para que vocês, gente, vocês estão no ensino médio, mesmo achando, mesmo sabendo que vocês estão no fundamental, a gente trabalha com o 9º ano como se fosse ensino médio. Né? Isso é para antecipar todos os conteúdos para que vocês possam, no 3º ano, ter condições reais de brigar por cursos concorridos. Então, se você estuda agora o 9º ano, você não precisa reaprender isso mais à frente. Já vira conhecimento. Um forte abraço, tenha um ótimo dia e ótima aula para vocês. Fui! Tchau! Tchau!